Vejo muitas pessoas fazendo confusão com o microempreendedor individual, dizendo que microempreendedor individual é uma natureza jurídica ou é o porte de uma empresa, e isso não é verdade. Então, se você quiser entender realmente qual é a diferença de um MEI para um CNPJ comum, fica aqui nesse vídeo logo após a vinheta, eu vou explicar tudo isso para vocês. Qual que é a diferença de um MEI para CNPJ? Primeiro que MEI é microempreendedor individual, é um microempreendedor individual, CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, toda empresa possui um CNPJ, assim como toda pessoa física possui o CPF, toda pessoa jurídica possui um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Esse CNPJ, ele pode sim ter diversas naturezas jurídicas, diversos portes, diversos regimes de tributação. E entre esses diversos regimes de tributação, natureza jurídica, tem aí também o microempreendedor individual, o MEI. Então vamos esclarecer de uma vez por todas qual que é a diferença do MEI para esse CNPJ comum. Eu gosto sempre de mostrar, vou mostrar aqui para vocês um CNPJ MEI que eu tenho aberto aqui, que o CNPJ ele é MEI realmente, para mostrar para vocês como que ele aparece no cartão CNPJ, para vocês verem que não existe natureza jurídica nem porte de MEI, tá certo? Então, esse CNPJ, por exemplo, ele é um MEI, ele é um microempreendedor individual, e se você olha aqui, você visualiza como se fosse uma empresa qualquer e não um microempreendedor individual, tá? Veja que o porte da empresa é ME, ou seja, não existe um porte MEI. Eu já vi bastante a gente enviar cartão CNPJ de um MEI para um cliente ou algum fornecedor e ele dizer que esse CNPJ não é MEI porque o porte é ME. Isso não existe. O porte da empresa ela vai ser sim microempresa. Ele é um microempreendedor, só que nesse caso microempreendedor individual. A natureza jurídica também. Veja que a descrição da natureza jurídica é de empresário individual, como se fosse qualquer outro empresário individual, tá certo? Não existe também uma natureza jurídica de microempreendedor individual. Aqui pelo CNPJ, a única coisa que a gente poderia identificar que é um MEI é através do nome empresarial que aqui está escondido, mas o nome empresarial do MEI ele sempre vai iniciar com os primeiros dígitos do CNPJ, seguido do nome do empresário, do microempreendedor. Isso atualmente, né, os que foram abertos mais antigos, vem o nome da pessoa e o CPF na frente, né? Tem essa diferença. A única forma da gente identificar através do cartão CNPJ se é um MEI ou não seria através da razão social, do nome empresarial aqui, que tem essa especificação aí pro microempreendedor individual. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês entenderem, então, que o MEI ele é só um regime simplificado de apuração dos impostos dentro do Simples Nacional. Então, quando eu abro um microempreendedor individual, um MEI, eu estou dizendo que eu estou abrindo um CNPJ, uma pessoa jurídica mesmo, enquadrada no Simples Nacional, dentro do CIMEI, que é um sistema simplificado de apuração do imposto. Ou seja, quais são as diferenças? Qual que é a diferença desse CNPJ MEI para um outro CNPJ enquadrado só no Simples Nacional, que não é MEI? Primeira coisa, o MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal quando ele presta um serviço ou ele vende mercadoria para pessoa física, desde que não haja trânsito dessa mercadoria, obviamente, né? Se houver trânsito, mesmo que seja para pessoa física, ele precisa sim emitir a nota fiscal. Mas tem esse detalhe, então, o MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, enquanto qualquer outro tipo de empresa, sim, independente de para quem ele prestar o serviço ou para quem ele vender, ele é obrigado a emitir nota fiscal. O MEI ele paga uma taxa fixa mensal de impostos e contribuição do INSS independente do seu faturamento. Ele pode faturar zero ou ele pode faturar R$ 5.000 no mês, que ele sempre vai pagar um valor fixo de imposto, que é uma taxa fixa que é cobrada pelo MEI, diferente dos demais regimes de tributação, onde normalmente a apuração do imposto é de acordo com o faturamento da empresa. O MEI ele possui também um limite de faturamento, que é de até R$ 81.000, com exceção do MEI caminhoneiro, que é de R$ 251.600. Então existe esse limite de faturamento, enquanto nos demais regimes de tributação também não existe, apesar de no Simples Nacional ter ali aquele teto de até R$ 4.800.000, mas é um valor bastante alto. Esse limite de faturamento, então, do MEI é de até R$ 81.000 anual ou
251.600 anual para o MEI caminhoneiro. E outro detalhe muito importante também é que o MEI ele não é obrigado a ter contabilidade, ele não é obrigado a ter a sua escrituração contábil. Não estou dizendo que ele não vai ter, ele pode sim ter, porém não é obrigado. Existem algumas vantagens sim em ter uma contabilidade, até para a questão de apuração de imposto de renda da pessoa física, depois ele consegue uma isenção do imposto de renda da transferência desse valor do MEI para a pessoa física. Outro fator muito importante é que ele tem tudo isso bem controlado, tem as suas contas contábeis bem controladas, caso ele tenha contabilidade. Porém, obrigatoriedade não existe. Então, o MEI ele não precisa de um contador na teoria para poder fazer escrituração contábil, apesar de sim eu sugeri que tenha, porque sempre existe a necessidade de fazer um controle, existe muito MEI que abre o CNPJ e nem sequer paga aquela taxa mensal que o MEI precisa pagar. Existem declarações, a declaração anual de faturamento precisa ser feita, então tem que ter um acompanhamento sim, apesar de não ser obrigado a ter contabilidade, é sugerido que o MEI tenha sim o acompanhamento de um contador para que não fique cheio de pendências, cheio de multas, como eu já vi acontecer em diversos casos, tá certo? Então, essa é a grande diferença de MEI para CNPJ, um CNPJ comum, tá certo? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.